Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você. Agricultores da região contabilizam prejuízos com a última chuva de granizo. Jovem de 22 anos de Lontras cria uma ensiladeira sozinho e agora pretende começar a produzir mais máquinas para ajudar agricultores da região. Colheita da cebola avança em Santa Catarina com expectativa de aumento na produção. Vamos mostrar uma propriedade na Serra Vencida em Presidente Túlio, onde é possível fazer o colha e pague de pêssegos. Direto de Bom Retiro, vamos mostrar os segredos da produção do queijo artesanal serrano, um produto diferenciado, exclusivo e o único do Brasil com selo de identificação geográfica na modalidade denominação de origem. Se aproxime no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da TV. Você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale também pelas nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho de sua audiência. E os produtores rurais de Lontras ainda estão contabilizando os prejuízos da última chuva de granizo na região. Na comunidade de Pasto Grande, no interior de Lontras, as marcas do temporal de sábado estão por todo lado. As lavouras atingidas pelo granizo foram praticamente perdidas. O Juarez cultiva na propriedade feijão, milho, verduras e outros produtos. Ele conta que em poucos minutos tudo foi destruído. Não, aqui eu moro aqui há 41 anos aqui nessa propriedade. Teve pedras, ocasiões, assim, muitas vezes, assim, cada 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, dá alguma coisa, mas coisinha pouca, coisa assim que dá para apanhar nas costas que não vai sentir nem dor, vamos dizer assim, né? Assim, na época que eu plantava fumo, tinha lá perca de 10 folhas por pé, 3 folhas, o máximo que teve foi 10 folhas num pé. E perca total que nem teve essa vez de 4 hectares de feijão, sumido a roça, assim, aipim, 4 hectares de aipim novo, 4 hectares e meia, com brotação bonita. Desapareceu, aquilo se desmanchou. O aipim velho, que é de 2 anos, que está da altura do peito, assim, já só tem maus talos, não sobrou nada inteiro. E do milho, que nem vocês estão vendo aqui atrás, que não sei o que vai dar, né? Tem 10 hectares de milho nesse porte. Tá tudo danificado dessa situação assim. Eu não sei nem esperar para ver o que vai brotar, o que vai se aparecendo. Esperar que Deus ajude e que brote, que venha produzir alguma coisa ainda, né? Esse cenário que a gente encontra aqui na propriedade do Juarez, em Lontras, se repetiu em vários locais aqui do município. Por isso que a Prefeitura, em parceria com a EPAGRE, vai fazer agora um levantamento para ter ideia do prejuízo total na agricultura. Na propriedade do Gilson, as imagens são ainda mais impressionantes. A lavoura de fumo atingida pelo granizo foi totalmente destruída. O agricultor conta que no sábado, durante o temporal, só deu tempo de se proteger com a família. E agora o que resta é contabilizar o prejuízo. Foi assim, questão de 5 minutos, assim, só deu tempo nós assim, fincar debaixo da carreta trator para... Porque não sabia o que fazer, não tinha como correr para a rua, nada, né? Eu já vi, assim, pedra em tudo quanto é lugar, mas desse tipo aqui eu nunca vi. Sinceramente, que ficar nada, né? Você pode ver aí, não ficou nada, né? Não sobrou uma folha para tu catar e tentar salvar. Perca total. Agora o prejuízo vai, eu acho que passa de 200 mil, né? Se for botar tudo mesmo, né? E agora eu vou tentar picar e plantar um milho, né? De volta, né? Porque a nossa terra aqui é de areia, se plantar fumo de novo, ela não vai cozinhar o fumo, ele vem muito fraquinho. Dezenas de casas na área central de Lontras também foram atingidas. Na área urbana hoje nós temos a média mais ou menos de 60 residências danificadas. O município precisa decretar a situação de emergência para a captação de recursos e também para a agricultura, na parte dos seguros, mais para frente do Proagro, enfim, isso tudo vai valer para o agricultor também a parte da situação do decreto de emergência, né? Já para os agricultores, o que resta é tentar minimizar as perdas. Eu nem calculei certo, mas assim, que o milho ainda tem seguro, que vai cobrir alguma coisa, mas de feijão, só de adubo, semente e o que eu gastei de remédio, coisa assim, já passou de 15 mil reais já, só no feijão. E no aipim, que nem calculei certo aí no que vai dar de perca, que vai ser bastante também. E o milho vai perder pela metade, né? A produção dele aí sai mais da metade de prejuízo. Eu esperava, vamos dizer assim, daqui uma semana vai vendo, vai adubando, vai passando remédio e algumas coisas para tentar salvar e deixar na mão de Deus, né? É, vou assinar o seguro, mas ele não paga o que ia dar umas 11, 12 euros por mil, não paga, vai pagar só a metade, né? Porque daí eles vão tirar o que não vou ter prejuízo com lenha, com mão de obra, daí eles repassam isso para
tira do agricultor, né? Diz, é mais um risco, né? Uma empresa a céu aberto, né? Tu não sabe, plantar tu vai plantar, agora colher só Deus sabe. E a colheita da cebola já iniciou em Santa Catarina e o estado projeta um desempenho superior ao da safra passada. A redução na quantidade de cebola adquirida no mercado externo, que culminou na não importação em outubro deste ano, vem sendo registrada desde agosto. Essa não importação está relacionada com a oferta interna do produto que está elevada. A colheita da cebola em regiões do Cerrado, principalmente dos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia, está finalizando e abastecendo suficientemente o mercado interno. Essa produção nacional elevada diminui o preço do produto e reduz a necessidade de aquisição de cebola no mercado externo. A expectativa é que nos próximos meses o mercado nacional permaneça abastecido, desta vez com a produção advinda de Santa Catarina. E a tendência é que nesses próximos meses os preços continuem abaixo dos registrados na safra passada. O preço do trigo em Santa Catarina voltou a cair em outubro, acompanhando o cenário de pressão nos mercados de grãos. O valor médio do trigo pago ao produtor recuou 12% no mês, fechando em R$ 63,71 por saca de 60 quilos. Queda também de 12% em relação a outubro de 2024. Apesar disso, as lavouras mantêm bom desempenho. 87% das áreas avaliadas estão em boas condições e 12% em condições média, com 50% em maturação, 25% em floração e 25% em desenvolvimento vegetativo. Para a safra 2025-2026, a área plantada deve encolher 14,8%, totalizando 104,9 mil hectares, com produtividade média estimada em 3.573 quilos por hectare. A produção prevista é de 374,7 mil toneladas, redução de 13,3% frente à safra anterior. Com o avanço da colheita em outubro, novas avaliações de campo indicaram uma leve melhora nos indicadores de rendimento e qualidade do cereal. Os preços da soja registraram queda de 0,6% em outubro em Santa Catarina, com média de R$ 124,19 por saca de 60 quilos. Mas começaram novembro em leve recuperação, alcançando R$ 125,62 até o dia 10. O movimento é influenciado pelo aumento das exportações brasileiras, que somaram 6,7 milhões de toneladas em outubro e ultrapassaram 100 toneladas no acumulado de 2025. No mercado internacional, o possível acordo entre China e Estados Unidos e a retomada das importações chinesas da soja norte-americana impulsionaram as cotações da Bolsa de Chicago, refletindo positivamente no Brasil. Apesar disso, o cenário estrutural segue desafiador. Após mais de uma década de expansão contínua, a área destinada à soja em Santa Catarina deve recuar 1,75% na safra 2025-2026, cedendo espaço ao milho-grão, à silagem e ao tabaco no sul do estado. A retração dos preços nos últimos 2 anos e as baixas temperaturas que atrasaram o plantio explicam o comportamento dos produtores, que intensificaram a semeadura em novembro. E um jovem de 22 anos criou do zero uma ensiladeira. O objetivo agora é produzir mais máquinas e ajudar agricultores ou associações da região. A nossa equipe foi com o Jader até a comunidade de Dona Lúcia, no interior de Lontras. Aqui ele mostrou a ensiladeira que ele mesmo produziu e que deve ajudar muitos agricultores. Uma das vantagens é a alta capacidade de produção. Venho desenvolvendo ela para agricultura, né? Então desenvolvi ela do zero, né? E resolvi pegar e colocar em prática essa ideia, né? Então, ela ajuda na agricultura, né? Tanto para a gente, né? Que trabalha com isso também, né? E tanto para os agricultores aqui da região, né?
Então ela é uma máquina de alta produção, né? Que faz em média de uns 100 sacos por hora, mais ou menos, né? Então eu desenvolvi ela para justamente, né, por causa da engenharia mecânica, né? O Jader tem apenas 22 anos e estuda engenharia mecânica em Rio do Sul. Ele contou que esse projeto, desde o software até a produção, levou cerca de 2 meses. Para produção, eu tenho o SolidWorks, né? A gente gera um programa lá no SolidWorks, onde desenha peça por peça, né? Então, e a gente acaba tipo fazendo uma editagem, né? Então, a gente monta depois e tem peças que dá para rodar no SolidWorks, né? Então, a gente joga e depois a gente lá aparece todas as medidas, né? Todas as coordenadas. Os materiais eu comprei separado, né? Comprei alguma coisa de Rio do Sul, né? Outra coisa fora, né? Com terceiros, né? Então, daí eu levei essas peças para dobrar, né? Então, a parte de corte, né? De dobra, né? Essas coisas foi tudo fora, né? Então, eu mesmo fiz a montagem, tudo eu fiz do zero, mas a parte, né? De corte de CNC, né? Que é mais complexo, né? Eu fiz tudo fora, né? O Jader também mostrou como o equipamento funciona. Então você pega o produto, né? Você coloca dentro de balaio, né? Por enquanto essa máquina não tem esteira, né? O certo é mais para frente, né? Fazer com esteira, né? Onde ela automaticamente ela se alimenta e automaticamente coloca o saco ali no bocal e empurra a bandeja para frente, né? Com o motor ligado, ela vai dar, vai começar a encher o saco, né? E ela desaciona, né? Tem um desacionador dela. Ela demora uns 8 a 10 segundos por saco, né? Para fazer o enchimento dela, né? Embaixo na bandeja eu tenho um processo de regulagem dela, né? Então eu consigo regular da forma que eu quero, né? Da forma, se eu quiser um pouco mais de compactação, eu consigo regular da forma que eu achar melhor, né? O estudante vai fazer agora o registro da máquina para começar a produção. O projeto é meu, né? Foi eu que desenvolvi do zero, né? Tenho como provar que o projeto é meu. E em questão de plágio, não tem. De acordo com que o projeto fui eu que fiz, fui eu que desenvolvi e mudei algumas coisas justamente, né, porque a gente sabe como é que está o mercado hoje, né? Então, ela só não é patenteada ainda, né? Mas vamos procurar, né, fazer a patente dela também. Quem quiser conhecer o equipamento criado pelo Jader pode falar com ele pelas redes sociais ou então mandar uma mensagem para o número 47999707570. A ideia, então, assim, né? Eu trabalho de torno mecânico, né? Já venho trabalhando uns 2, 3 anos de torno mecânico, né? Comecei a trabalhar com 18 anos, né? Hoje tenho 22 anos. E então a ideia é daqui a uns 2 anos se formar como engenheiro mecânico, né? Então, tá nessa área, né? E a ideia daqui para frente, depois é fazer esse tipo de máquina e mais máquinas aí no mercado para abranger a agricultura, né? Vai começar a trabalhar por encomenda. Então, a ideia é abranger a agricultura em si. Tanto faz se é pequeno porte ou grande porte, né? E o mercado de maçãs em Santa Catarina registrou valorização entre setembro e outubro deste ano, impulsionado pela menor oferta e pela boa demanda no atacado. Na Ceasa Santa Catarina, o preço médio da maçã subiu 12,6% no período, revertendo a queda de 4% observada no mês anterior. Embora ainda esteja 20,7% abaixo do valor de outubro de 2024. Na CEAGESP, as maçãs catarinenses tiveram alta de 1,2% no mês, mas permanecem 3,3% mais baratas que no mesmo período do ano passado. A maçã Gala foi destaque, com valorização de 20,5% em setembro e outubro, enquanto a Fuji avançou 4,4%. Para novembro, a expectativa é de desvalorização, com o escoamento dos estoques e a concorrência das frutas importadas, cujos preços estão 2,7% abaixo das cotações catarinenses. A nova safra 2025-2026 traz otimismo. A produção total deve crescer 27,9% em relação à anterior, com aumentos de 48,3% na variedade Gala, 14,4% na Fuji e 2,2% nas precoces.
além de perspectiva de frutas de melhor qualidade. Mudando de assunto, em 2024, Santa Catarina produziu 3,3 bilhões de litros de leite, alta de 3% em relação ao ano anterior, impulsionada pelo aumento de 5% na produção animal, que atingiu 15,9 litros por vaca por dia, mesmo com a redução de 2% no número de vacas ordenhadas. O oeste catarinense segue como o principal polo produtor, responsável por 77% do volume estadual, com destaque para Concórdia e Guaraciaba, maiores produtores, com 93,7 milhões e 84,3 milhões de litros. No comércio exterior, o estado exportou 80,4 toneladas de lácteos em outubro de 2025, crescimento de 84% em relação a setembro, puxado pelo leite em pó, enquanto as importações caíram 19%, totalizando 754 toneladas. Apesar da melhora na balança comercial, o mercado interno apresentou queda de preços. O valor médio pago ao produtor recuou de R$ 2,45 por litro em setembro para R$ 2,31 em outubro e R$ 2,23 nos primeiros dias de novembro, acompanhando a desvalorização do leite UHT e dos queijos mussarela e prato, diante do desequilíbrio entre oferta e demanda. E vamos agora até a Serra Vencida em Presidente Getúlio para mostrar uma propriedade onde é possível fazer o colhe e pague de pêssegos. É nessa propriedade, na Serra Vencida em Presidente Getúlio, que o Dinho e a companheira trabalham com a produção de pêssegos. O agricultor conta que eles também cultivam outros produtos, mas o pêssego tem se tornado a principal fonte de renda. A gente trabalhava sempre iniciando com a cultura do fumo, né? Daí a gente introduziu a parte dessa questão das novilhas Jersey e daí veio a ideia de colocar o pomar de pêssego, né? Isso já faz 12 anos que a gente plantou, né? E 10 anos comercialmente, né? A princípio era para auxiliar a renda aqui na nossa propriedade, né? Hoje a gente já está trabalhando com o pomar como renda principal da propriedade. O agricultor explica que o custo de implantação do pêssego não é tão alto, mas o manejo requer um pouco de dedicação. Hoje a família tem cerca de 350 árvores numa área de 1 hectare. Questão de investimento não é um valor tão alto, é mais assim, cuidar de solo, essas questões de plantio, né? O problema maior da cultura na fruticultura é a mão de obra, né? Ele requer muita mão de obra familiar, né? Assim, o manejo da propriedade aqui é todo meu e da minha esposa, né? Os serviços maiores que a gente tem aqui é na época de poda e raleio, né? Que a gente demora em torno de mês a mês e meio para conseguir fazer a parte da poda do pomar todo, que é 1 hectare, né? Esse ano a produção pode chegar a 10 toneladas. Agora a gente está em fase de recuperação do pomar, que a gente veio de anos de queda, né? O ano passado a gente já teve uma safra boa e esse ano a gente acredita numa safra maior ainda do que o ano passado, né? Eu estou em torno de 8 a 10 toneladas por hectare aqui, né? Mas ainda com árvores que estão em crescimento, né? A ideia é chegar mais do que isso, né? A propriedade aqui de Presidente Getúlio trabalha hoje com o colha e pague e tem recebido visitantes de todo o estado de Santa Catarina. Os interessados podem falar com a família através da internet. Hoje a gente está trabalhando em torno de umas 12 variedades. A gente começa a colher a questão de em torno de 15 de outubro, né? Até no dia 15 de dezembro. Isso depende muito do clima, né? Se o clima for mais quente, ele antecipa. Esse ano o clima foi mais frio, a gente está com a safra atrasada daí, né? E a colheita na propriedade segue pelas próximas semanas. O quilo do pêssego é vendido a R$ 8,00. A renda principal aqui vem do colhe e pague, né? A visita no pomar, né? A gente atende toda a semana e o sábado e domingo também, né? Com a visitação do público aberta, né? A maioria do público depende do cliente, né? Geralmente eles querem fazer a colheita sozinho, a gente só mostra as variedades que estão em colheita, né? Daí eles ficam sozinhos ali para degustar e para a própria satisfação da família ali, né? Então, se você quer uma experiência diferente, ter contato com a natureza e ainda levar para casa pêssegos deliciosos, venha
venha participar do Colha e Pague. A gente tem por Instagram, né, por Facebook, né, é Chácara de Pêssego e Silvas. E no município de Bom Retiro, na Serra Catarinense, é produzido um queijo diferente e único no Brasil. O artesanal serrano, que segue o mesmo modo de preparo lá do século XVIII. A nossa equipe foi até a queijaria Santo Antônio para saber por que o produto é considerado uma iguaria. Em meio à beleza exuberante da paisagem serrana, este sítio na localidade de Barreiro, em Bom Retiro, une sabor e tradição. Convida para uma experiência gastronômica única. Degustar um queijo como este, produzido aqui, é como voltar no tempo, mais precisamente lá para o século XVIII. Era esse tipo de alimento que o povo consumia nos campos de cima da serra antigamente. Por isso, o queijo artesanal serrano, ou autêntico, que sai aqui da queijaria Santo Antônio, tem o selo IGDO, de Indicação Geográfica na modalidade Denominação de Origem, o que o torna exclusivo, tanto pela forma de preparo, quanto pela história que carrega. Queijo artesanal serrano é um produto de resgate histórico e ancestral. Ele é um IGDO porque ele resgata exatamente essa questão histórica. A mesma forma, né, de fazer, o saber fazer ancestral dos povos açorianos, miscigenado aqui com os tropeiros paulistas, os birivas que chegaram aqui, e também com esse gado, né, deixado pelos padres jesuítas, que foi redomesticado por esses açorianos, então trouxeram para nós a essência do que é ser serrano. Então esse produto é um IGDO porque ele é o mesmo queijo sendo feito há mais de 250 anos. É o primeiro IGDO do Brasil. Então, os queijos mineiros, por mais famosos que sejam, não têm essa certificação que o nosso queijo tem. O sítio Santo Antônio ele abraçou, né, a culinária, a cozinha ancestral, né, cozinha do século XVIII. Porque essa cozinha era feita de produtos locais, eram dos seus quintais, pomares, né, bichos pequenos, caças. Né. Então o que eles fizeram? Eles sabiam que o queijo, com a maturação da terra natal a longo prazo, ele virava um pedaço de carne. E servia esse queijo com o feijão, com a batata e o queijo, por substituir a carne, né, ele permitiu a adaptação desses açorianos, mais no final do século os portugueses, né, fazendo o quê? Que eles conseguissem atravessar a longa estação rigorosa do inverno e suprido de proteína animal. O pessoal antigo lá fazia com tanto orgulho e nós temos que botar ele aqui ativo novamente. Então, é essa a nossa proposta, poder mostrar para vocês algo que já havia sido esquecido. Eu costumo dizer que é a iguaria. O chefe Air e a Jacinta são os responsáveis pela queijaria. Decidiram produzir o queijo artesanal serrano para a venda há muitos anos, por isso o produto se tornou uma referência. A propriedade também é aberta à visitação. Quem chega é convidado pela Jacinta para um roteiro, onde ela mostra todo o processo. Na queijaria não é permitida a entrada de visitantes para evitar qualquer tipo de contaminação que comprometa a qualidade dos queijos. Nós podemos observar da parte externa as peças maturando. Nenhuma sai daqui com menos de 60 dias de maturação. E só é produzido um queijo desse por dia. As vacas também são ordenhadas só pela manhã. O processo segue rigorosos padrões sanitários, desde a entrada das vacas para a ordenha até a entrega do produto. Somente uma ordenha por dia, porque era assim que eles faziam. Eles tiravam o leite pela manhã, bem cedo, eles acordavam cedo, tiravam leite e depois iam para os seus afazeres. Para que o queijo mantenha esse selo exclusivo que o diferencia, o tipo de leite usado também é levado em conta. Não é usado leite de raças tradicionais leiteiras, como Jersey e holandesa, comuns na região do Alto Vale do Itajaí. Essas vacas que a gente vê aqui são de corte, das raças Montbéliard e Cimental. Estamos com 6 vacas em lactação. Imagina, 32 litros, 34, enquanto que uma Jersey
daria, uma somente vaca Gerson já daria por elas, né, essa quantidade. Antigamente não existia o gado de leite, isso falando em quase 300 anos atrás. E também tem mais um detalhe, nós não podemos deixar o leite de hoje, que foi tirado hoje, para fazer amanhã, guardar para aumentar a proporção, né? Não é permitido. É mais uma exigência. A alimentação dos animais também tem que ser o mais natural possível. Aqui é a base de pastagem nativa mesmo. Quando sofremos aqui com as geadas que queimam toda a pastagem, como é que elas sobrevivem? Elas comem brotos das árvores, elas são super espertas. Elas saem por aí procurando o que comer, não morrem de fome não. E mais um detalhe, também é permitido dar milho e ração, uma quantidade X. Na família do Air, a produção do queijo artesanal serrano está na 13ª geração. E até hoje, às vezes, a gente abre um queijo e se surpreende. Ou porque não adianta tu controlar, ele não tem padrão. Nós só garantimos as boas práticas, que já foram vistos, né? De pecuária, de fabricação, de armazenamento. Mas ele tem dois tipos, ou ele é maciço ou ele tem pequenas olhaduras, né? E o nosso clima é muito importante, porque nós temos aquele penicilino camembert, que é o selvagem, né? Ele não é mofado, ele é fungado, né? E é natural, a gente não faz nada a não ser botar numa tábua de araucária e todo dia virar no mínimo 2 vezes por dia. E apesar do modo de fazer antigo, o queijo serrano se adapta bem aos tempos atuais. Ele é um produto sem lactose, concentrado proteína, que atinge um público moderno hoje, um público que tem intolerância à lactose, aquele público que faz academia e principalmente os bistrôs, os chefes e os cozinheiros que adoram trabalhar com esses produtos que agregam o sabor e ao mesmo tempo resgatam aquela textura, aquele aroma e aquele sabor ancestral. As visitas à queijaria Santo Antônio envolvem degustação de queijos com períodos de maturação diferentes. Este, por exemplo, foi produzido em 2023. O chefe Air também faz harmonização com vinhos, além de preparar refeições típicas serranas com aquele toque da culinária italiana, já que ele é especialista em massas também. E prepara sobremesas diferenciadas que surpreendem até os paladares mais exigentes. A gente faz tudo do zero, nada é comprado aqui, só os insumos que não dá para ter, tipo a sêmola, o chocolate, o arroz, enfim, isso a gente compra, mas produz tudo aqui, né? O queijo artesanal serrano do sítio Santo Antônio é vendido em Bom Retiro e em feiras fora do município. Nós vamos de 15 em 15 dias a Florianópolis. Daqui em Bom Retiro temos uma revenda também ali no quintal de Catarina e as feiras, né? Participamos. Então, ter esse produto aqui em Bom Retiro, ele faz com que as pessoas que nos visitam, os turistas, tenham uma experiência autêntica, de vivência aqui no meio rural, né, tendo a experiência completa, como é o caso aqui da propriedade do sítio Santo Antônio, onde você tem todo o processo da queijaria, processo do queijo e depois ter esse resgate culinário, né, em pratos apresentados que você pode ter ali a experiência de saborear, né, esses pratos ancestrais e ter uma experiência completa. Então nós acreditamos muito aqui em Bom Retiro no turismo de experiência, que é o turismo de vivência. A pessoa que come nosso queijo aqui, ele come o ambiente de Barreiro. Queijo torna inteligível o ser humano saborear essa nossa terra aqui, o sabor da terra, do pasto, da água, do vento. Eu costumo dizer ao meu esposo que produzimos ouro. Esse queijo realmente é ouro. Sensacional, hein? Muito bacana. Esse queijo deve ser uma delícia. O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. A gente se encontra na próxima semana. Grande abraço e cuide-se bem.